Olá, estamos começando o podcast Além da Lousa. Sejam todos bem-vindos. Este é o podcast do Colégio Presbiteriano São Roque, Sistema Mackenzie de Ensino. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever e compartilhar. Professor Duarte, hoje nosso entrevistado é... Pedro Dantas. Opa, tudo bem com vocês, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Muito bem, é o Zé Lelé, do filme Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Isso mesmo. E agora o último filme que você fez, que é o Passaporte para a Polônia. Sim. Seja bem-vindo, meu amigo, meu aluno. Pedro, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é: conta pra gente como foi a sua infância. Você morava no sítio? Você morava em que lugar que você morava antes? Então, eu nasci em São Paulo, mas bem pequenininho, assim, uns 5, 6 anos, eu já vim morar na roça. Então, com essa idade, mais ou menos, já lembrava de mais coisas, né? Na infância, eu não lembro muito, não, quando eu era pequenininho. Mas eu acho que tinha uma infância muito feliz, muito boa. Lá na roça, alimentando os bichos, pegando ovo lá no galinheiro. Acho que uma infância muito gostosa. Legal. Uma pergunta no professor Duarte. E como é que se deu a sua relação com o mundo da arte? Esse início, antes de fazer esses filmes, talvez com um familiar, era artista, trabalhou com filmes também? Como foi esse processo assim? Então, a minha mãe, desde pequenininha, ela me colocava em muitas agências. Só que nunca tinha dado em nada, assim. Então, tipo, ficou uns 3, 4 anos. Aí ela tirou de algumas agências e esqueceu de uma. Uma ficou lá que ela até esqueceu. Ela tirou de todas e deixou uma lá. Aí depois de um tempo, nossa, quando eu tava com uns 8, 9 anos, eles me chamaram pro teste. E aí eu passei e fiz o Chico Bento. Mas nunca tive, assim, esse contato. Porque bem pequenininho ela me tirou, né, das agências. Então, tipo, eu nunca tinha feito teatro antes. Eu comecei agora. Esses cursos de cinema e TV. Então, eu fui começar agora nesse mundo. Mas é legal, porque ele falou para mim que a mãe dele até, acho que não atendeu o telefone, foi isso? Ou você ficou doente, ou aconteceu alguma coisa, né? Pra depois... Conta essa história melhor pra gente aí. Então, teve uns desafios quando a gente estava fazendo os testes, porque teve o primeiro teste. Aí, foi um teste de filme, assim, a gente filmou um videozinho lá. Aí eu passei nesse teste do filmezinho. Aí eles, legal, agora vai ter um teste presencial. Você tem que vir aqui em São Paulo. De boa. Aí, na primeira semana, eles marcaram, tipo assim, dia 15 vocês vêm aqui. A gente, tá bom. A gente vai ver quando a gente tava indo pra lá, o carro quebrou. Foi exatamente isso que aconteceu, que você tinha comentado. Não deu pra gente ir na primeira semana. Aí a gente falou com eles, olha, não vai dar pra gente ir aí, tá? Desculpa, quebrou o carro. Dá pra gente ir na próxima semana, sei lá, dia 20? De boa, dá pra ir sim, tá bom? Mas vocês vão vir agora, né? Vamos. Aí vai ver, o meu pai e minha mãe ficam doentes, mano. Nossa, a gente teve que adiar pra próxima semana aí. Já em outro mês, já. Aí a gente foi lá. Aí quando a gente finalmente chegou lá, deu tudo certo, chegamos lá, deu Covid pra mim. Que tava na época do Covid. Mano, nossa, velho. A gente não pôde gravar, não pôde fazer o teste, porque eu tava com Covid. A gente teve que, depois, em outra semana, ir lá e conseguir fazer o teste. Demorou mais ou menos um mês pra eu fazer o teste. Olha, foi muito desafios, hein? Literalmente, muita persistência aí do nosso ator mirim. Legal. Ele falou um negócio para não perder que eu achei interessante. No filme você parecia estar mais jovem. Só por curiosidade, assim, o filme quando você gravou, foram quantos anos atrás as gravações? Então, as gravações, se eu não me engano, foi em 2023. Por isso. Foi em 2023. Mesmo. Foi ali em junho, julho de 2023, nas férias. E foi pro ar ano passado? Não, foi pro ar janeiro agora. Janeiro. Foi agora recente? Foi recente. Foi. Por isso que deu essa diferença. Ele tava mais novo. Dá diferença. Será que é a maquiagem, né? Fizeram ficar mais novo. Né? E quando você percebeu que queria ser ator? Então, eu desde pequenininho, eu queria ser youtuber. Então, eu sempre tive muito contato com fazer vídeo,
Tipo, só que aqueles videozinhos não dava nem pra entender o que eu falava. Já tive muito contato, assim. Então eu gostava de fazer vídeo, falar com a câmera. Eu já fui muito... que gostava dessa área de falar, assim, de conversar com o público, tudo. Então, quando eu descobri que eu tinha passado um teste, eu fiquei muito feliz. E desde que lançou o filme, eu tô buscando mais ser ator. Eu gostei muito da experiência, né? Muito legal. Eu gostei, então... Essa interação eu acho muito da hora, eu gostei. E você então teve canal no YouTube, então e subia alguns vídeos. Sim, tem até hoje, só que, nossa, o canal que eu tinha, sabe, mostrando brinquedos, assim, eu tinha 5 anos fazendo o canal. Aí agora dá um canal mais profissional, né, postando os vídeos sobre os filmes, vídeo engraçado, né. É interessante porque eu tava olhando o Instagram dele, bem legal. Você foi é um restaurante aquele, o último que você foi, que tinha lá uns acho que é o Bob Esponja. Ah, sim, é um restaurante lá em São Paulo. Acho que eu achei muito bonitinho, né? Tudo personalizado do Bob Esponja, da hora. E qual foi a sua primeira experiência real atuando? Foi lá no Chico Bento mesmo ou teve um outro papel que você fez anteriormente? Realmente, tipo, atuando foi no do Chico Bento, assim. Que eu nunca tinha feito nada. Foi o meu primeiro papel. Então, já pegar esse de lata, assim, né? Foi o primeiro papel mesmo. E como foi essa experiência, assim? Nossa, uma experiência incrível, né? Você participar de um filme do Maurício de Souza, atuar com umas pessoas tão legais, assim, pessoas, celebridades, muita gente boa. Foi uma experiência incrível, assim. A interação do público, falando, ô, Dona, vem tirar uma foto até hoje. Isso é muito da hora, muito gostoso. Até hoje ele é paparicado lá na escola, né? Porque ele é estudante, para aqueles que estão assistindo, ele é estudante lá no Colégio Presbiteriano São Roque, né? Então, ele é paparicado, né? Porque é um ator, né? O ator famoso, né? É a personalidade lá no colégio. E o interessante é que você estava falando, e quem foram esses atores, assim, que você conheceu, né? Que antes você só via pela televisão, né? Agora você estava ali no set com eles, né? Sim. Então, eu conheci bastante pessoas. Conheci o Isaac Amendoim, que é um influencer. Conheci o Gustavo Tubarão, vários diretores. Eu atuei com a Débora Falabella também. Não atuei com a Thaís Garaípe, mas conheci nas pré-estreias. O Maurício de Souza, que eu vi bastante ele. Legal. Porque a gente foi na MSP, eu encontrei com ele. Eu fiz gravações com ele nas pré-estreias. Gostei de estar com ele, foi muito da hora. Como é que foi esse estudo por roteiro, decorar as falas? Foi a primeira vez que talvez você teve que fazer isso? Quanto tempo de preparação? Como é que você se preparava em casa? Como é que foi esse bastidor aí? Então, eles imprimiram o roteiro pra nós, né, tal. Aí, depois de um tempinho, acho que passou uns 2 dias, a gente foi lá pra São Paulo. A gente ficou uns 2 meses lá, ensaiando, né? Tipo, ia sábado e domingo, voltava nos dias da semana. Ia no sábado e domingo, voltava na tal. Fazia essa rotina. A gente treinava bastante, assim. Só que o treino era ensaiar a fala, brincar com os amigos, era muito da hora, assim, bem legal. E eu acho que a gente pegou rápido até, que foi 2 meses de preparação, que para todo mundo decorar os textos, as marcações, tudo. Foi 2 meses. O que seriam marcações? As marcações de cena seria tipo assim, a Rosinha fica do lado do Chico, Ah. o Zé Lelé fica ali pegando a bolinha de gude, a Tabata tá ali no boi, por exemplo, entendeu? É as marcações onde cada um vai ficar. Você fez curso de teatro? Então, eu nunca tinha fazido algo assim, nunca tinha ido em nenhum curso de teatro, só agora depois do filme, que eu vim fazer curso de teatro, cinema e TV, tô fazendo aí. E a experiência de estudar teatro mesmo? Então, tô fazendo agora, né? Sim. Legal. É porque é interessante. Eu fiz, quando jovem, mas já um pouco mais velho, eu fiz coral cênico. Então, nós tínhamos aula com professores de teatro. E era uma experiência muito louca, assim, né? Porque eu fui para estudar coral, né? Eu estudava no Da Boca para Fora, lá no Conservatório de Tatuí. E a gente tinha que estudar teatro, né? Porque era um coral cênico. Então, nós fizemos lá uma peça chamada A Praça. E, rapaz, a gente tinha que fazer tanta coisa lá, né? Ah, legal. Bem interessante. Mas foi uma experiência bem assim, rica, né? Porque os professores eram muito bons, era da USP até. Alguns professores, né? Tinha um professor estrangeiro
que também dava aula pra gente. E a gente ficou basicamente, se não me falha a memória, acho que uns 7 meses mais ou menos. Então a gente tinha aula de coral e nós tínhamos aula também com os professores de teatro. Então foi uma experiência maravilhosa, né? E eu acredito que seja isso que está acontecendo com você também nesse momento, né? De você estar aprendendo com grandes professores aí, como atuar, né? Sim, lógico, né? Uhum. Muito legal. E você comentou das aulas de teatro, é toda semana, então você está tendo essas aulas aí? Sim, todo sábado eu faço teatro com a Cíntia Falabella, que é a irmã da Débora Falabella. Eu também faço curso de cinema e TV, que é algo mais focado no cinema, né? Certo. E, tipo, novelas, assim. Enquanto o teatro é mais pra peça, é um pouco diferente um do outro. Uhum. Certo, bem interessante também. Mesclar todos esses mundos aí. E ainda estuda de manhã. Tem aula contigo, né? Com certeza. Sim. Isso, né? Tem aula com ele, tem aula comigo. Depois você sai de lá, aí você vai para sua casa e já vai para esses cursos, né? É. Por isso que sua agenda é lotada. Sim, é lotado, né? Você faz algum esporte? Eu faço Muay Thai e natação. Eu tô fazendo Krav Maga. Ah, é da hora. Meu Deus do céu, que horror. Olha, depois de velho, tentar fazer uma luta não é fácil, por isso que é bom fazer novo. E eu sempre fiz natação, eu sempre gostei de natação. Então, é um esporte maravilhoso, né? Sim. Se você pudesse dar um conselho para seus amiguinhos lá do colégio, para quem quer começar a atuar, o que você daria, assim, qual a dica number one para os seus amigos lá? Olha, eu acho que é nunca desistir, né? Certo. Porque, tipo, sua mãe colocou você num teste, por exemplo. Você Aham. pode mandar teste pras empresas, tudo. E você, tipo, não passar em um, tem muita pessoa que já desiste. Ah, não, não sirvo pra isso, não. Ah, tal. E desiste. Mas acho que não pode, né? Porque eu fiquei, tipo, 8 anos esperando o meu primeiro teste pra passar. Então, acho que o importante é realmente não desistir. Porque uma hora vai chegar, né? A hora sua vai chegar. Então, é não desistir, realmente. Perfeito. E a trajetória sua mostra isso, né? A persistência ali, Sim. vamos buscar e de fato tá buscando. Poxa vida, realmente é interessante, porque você é tão jovem, né, mas tão comprometido, né? Porque e outra coisa, eu não sei na sua matéria, mas na minha matéria ele só tem 10. Na minha também. Então, olha, Obrigada. é um bom aluno, um excelente aluno, né? E aplicado, Escreve muito bem. escreve. Você fez um texto, a primeira vez que você fez um texto, né? Acho que deu alguma sim. coisa para você fazer, não me lembro agora se foi na área de tecnologia, se foi ensino religioso. Eu acho que foi de Crônicas de Nárnia, foi alguma coisa Crônicas de Nárnia, exatamente. Ele fez um resumo, né? Rapaz, eu falei assim, precisamos colocar isso numa placa, porque foi, assim, muito bonito, muito bom. Literalmente, a professora Lu ama, né, a escrita, né? Você escreve muito bem. Parabéns para você, porque Muito você realmente é um excelente aluno aplicado. Então, ele vive realmente comprometido, né? E falando assim sobre essa questão, você tem algum, assim, projetando para o futuro, assim, qual é o seu objetivo lá no futuro? Alguns querem ser médicos, outros querem ser engenheiros, uns querem ser professor de história, outros querem ser pastores, padres, sacerdotes, teólogos. E você? Olha, eu quero... Já está escrito que você vai ser ator ou você tem alguma coisa ainda em mente? eu acho que eu quero ser um grande ator mesmo. Quero seguir nessa carreira, fazer filmes, novelas. O meu objetivo mesmo é ir pra Hollywood, sabe? Tipo, fazer filmes lá, acho que é muito da hora. Acho que é meu objetivo mesmo. Quero continuar nessa carreira e persistindo e crescer cada vez mais. Uhum. Parece que tem, acho que alguns atores brasileiros que estão indo para os Estados Unidos, né? Eu não sei o nome, porque eu sou péssimo na área e dessa parte de filmes, mas eu sei que tem um ou dois que foram para os Estados Unidos e se deram muito bem. Sim. Né? Professor Duarte. Não, é isso. Ele já está conversando cedo e está se preparando, porque em qualquer área, às vezes, você tem o talento, mas além do talento, ele é disciplinado, Uhum. está se preparando. Muitas pessoas de várias áreas têm uma aptidão, têm um talento para aquilo, mas não dedica esforço, não se concentra, porque você tá na transição aí, adolescente, criança, e tá abdicando
quando ele poderia estar lá só brincando e tal, ele tem os deveres dele. As responsabilidades com a idade dele, né? Estudar, se preparar, sábado ir para São Paulo, as aulas, a interação com os outros colegas da área. Então, tá buscando. Isso é muito importante. Muito legal, viu? E existe algum personagem ou um tipo de papel que você gostaria de interpretar? Seu sonho, assim, falar, ai, como eu gostaria de interpretar aquele... Cara, eu gostaria de interpretar algum personagem da Marvel Studios, tipo, ser um super-herói. Acho que é muito da hora, sabe? Tipo, o Capitão América, assim, imagina que top, mano. Eu acho que eu quero fazer algum filme da Marvel, DC, assim, ser um super-herói mesmo. Legal. Acho que é da hora. Você não acredita. Ontem, eu trabalhei numa... Porque, assim, a minha vida, um dia eu irei contar. Mas a minha primeira profissão, meu pai era barbeiro, e a minha primeira profissão foi ser barbeiro. Então, teve um período da minha vida que eu acabei sendo barbeiro lá em São Paulo. E eu trabalhei numa barbearia chamada Corleone. E agora eles fizeram uma parceria com a Marvel. Agora eu não sei que lugar que é lá em São Paulo, mas era toda temática, né, de super-heróis e tudo mais. E você falando sobre isso, eu falei, puxa, se encaixou aí, né? Caramba! Quando você for para São Paulo, vai lá na barbearia Corleone, provavelmente você vai cortar o cabelo e vai aproveitar para ver a parte dos heróis, né? Sim, todos expostos lá, bem interessante. É uma parceria é Disney, né? E é a única barbearia na América que tem essa temática e é autorizado pela Marvel. Caramba. Mas é bem interessante. Mas então você gostaria então de fazer um papel de um super-herói, então, você está falando aí? Super-herói, super-vilão, né? Dentro ali do mundo dos super-heróis, que eu acho muito da hora. As HQs, as histórias em quadrinhos, assim, eu acho muito legal, muito top. E como que você se prepara, por exemplo, para o personagem? Né? Por exemplo, nós como professores pegamos os livros antes da aula e a gente vai ali, estuda. Como que é? Como que você se prepara? Porque no nosso caso a gente usa a voz, né? A gente usa ali os elementos e você usa o corpo também, né? Fora isso, você tem que interpretar literalmente. Como é que você faz para se preparar para o personagem? Como é que você entra no personagem? Como é que é esse processo assim? Então, a gente estuda bastante sobre o personagem mesmo, tipo, como ele agiria se ele tivesse com raiva, como que ele fala, o que ele pensa, para entrar realmente no personagem, tipo, você viver o personagem. Que aí você consegue passar muita emoção pro texto mesmo. Certo. E só decorar texto não adianta nada, sabe? Tipo, você não tem nada a ver com o personagem, qualquer um decora um texto. O importante mesmo que a gente sempre prioriza é você estudar bastante sobre o personagem. A gente se prepara bastante nisso. Esse último filme que você fez aí, o Passaporte para a Polônia. Sim. Me conta um pouco sobre esse filme aí. Como é que se deu? Então, o Passaporte para a Polônia, eu não tive que fazer teste para entrar nele, porque o diretor do Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa é muito amigo do diretor desse novo filme. Tá. E ele também é preparador de elenco desse novo filme. Então ele já, tipo assim, já deu umas dicas ali, né? Legal. Deu umas parcerias ali, né? Já chamou nós, assim, de ir lá. Então não tive que fazer teste. Certo. E também foi muito da hora. Esse papel foi menor, certo. Assim, não foi tão grande quanto o do Zé Lelé. Mas foi muito legal interpretar ele, porque eu vou ser um dos principais quando ele era criança, quando ele era pequeno. Entendi. E aí ele se passa em que local? Aqui no Brasil? Ele já estava aqui no Brasil ou ele estava lá na Polônia? Como é que foi? Onde você gravou? Então, a gente gravou em São Caetano, numa prisão desativada, porque a história do meu personagem é que quando ele era pequenininho, assim, na minha idade, né, de criança, assim, a escola foi para uma excursão na cadeia, né? Tipo, olha aqui, essa é a cadeia, tal, essa é a prisão. Aí esqueceram ele lá na cadeia e prenderam ele. Ficou 20 anos preso. Essa é a história do personagem. Então a gente gravou toda numa cadeia e se passa no Brasil mesmo. Aí, nessa parte do filme se passa no Brasil. Muito legal. Você falou que está fazendo teatro. Voltando ainda nessa questão do teatro, você já fez alguma peça? Não sei se você chegou a falar, se você fez, ou está indo só estudando só? Não, por enquanto eu estou estudando mesmo, ainda não entrei em nenhuma peça. Tá. Na TV também você fez alguma coisa ainda ou não também? Como assim, TV? Tipo, foi em algum programa
Já foi em algum programa? Então. Fazer algum personagem? Minissérie, Ou minissérie? Ainda não, mas eu já fiz entrevistas pro SBT, já fui no Fantástico, só que nunca, tipo, personagens dentro da TV. Uhum, legal. Só em O TV. filme agora vai sair esse ano ainda, esse que você gravou? Eu acho que sim, acho que é ali pra dezembro, novembro, assim, acho que já lança. Legal, legal. Uhum, muito bom. Tem algum... você tinha comentado que tem algumas coisas pra frente aí pra fazer, né? Sim, Só fiz tá alguns esperando. testes assim, estamos esperando, né? Uhum. Pensando no Pedro Dantas daqui, ele tá com quantos anos você tem mesmo? Tô com 12. 12 anos. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 já dá para entrar numa faculdade, né? Já dá por aí. O que você pretende fazer assim? Faculdade de artes? O que você pretende fazer? Eu acho que eu pretendo fazer de cinema e TV mesmo, né? Cinema e TV. Que eu acho que, tipo assim, vai ajudar bastante na minha carreira, eu vou conseguir entender muito mais, né? Eu acho que vai ser bem legal, acho que eu pretendo fazer isso mesmo. Bom, ainda tem alguns anos para ele Há alguns anos decidir. aí. É verdade. Alguma Mas pergunta? Bom, muito interessante essa trajetória, tudo que ele contou aí. Aliás, a faculdade de cinema e TV vai trazer muito a parte técnica aí, teórica. Ele já tá tendo, ele tem já experiência, tá? E vai adquirindo agora. Tenho certeza aí que a cada ano que se passar, ele vai receber mais convites, vai fazer mais atuações e vai conciliando aí os estudos, a parte teórica com a ação prática ali, Sim. atuando mesmo, né? Uhum. É. Muito legal. Me fez lembrar agora uma coisa. Quando eu era jovem, isso há muito tempo atrás, eu tive uma banda. E meus amigos é que tocavam nessa banda. Então, todo mundo, né? Um tocava um violão, outro tocava baixo, guitarra e assim por diante, né? E depois de um tempo, eu formei uma banda mesmo e a banda cresceu bastante. Só que aí ela já era mais voltada para o mundo gospel. E foi muito interessante, porque a gente cantou para muita gente, a gente foi em vários eventos, né? No seu caso, assim, por exemplo, no meu caso, foi os meus amigos, eles acompanharam esse sonho. Tem algum amigo seu também que sonha em ser ator, que você tá lá brincando e fala, puxa vida, eu quero também fazer, me ajude aí, né? Então, eu tenho muitos amigos, parceiros de trabalho mesmo, que eu fiz do Chico Bento, assim, que gostam, né, que querem continuar nessa carreira, assim. Eu tenho um amigo meu que ele não quer, por exemplo, fazer teatro, assim. Certo. Ele não quer fazer essa parte, assim, de cinema, TV. Ele quer fazer dublagem. E eu apoio legal. ele, eu dou umas dicas, ele, tenta um teste ali, faz alguma coisa assim. Mas tem uns amigos, sim, que eu apoio. Dublagem é bem legal. Já legal. pensou em dublar alguma coisa, Duarte? Eu participei uma vez de um documentário de história. Um documentário curto de 30 minutos, foi sobre alguns temas da Segunda Guerra Mundial. Pô, mas foi um sofrimento pra gravar, cara. Eu cheguei lá achando que ia ser fácil. Rapaz, eu cheguei umas 8 da manhã, eu saí à noite, já tarde. Eu pensei lá que iria chegar, não, vamos dar um texto. Vou ficar lendo. Aí o cara, não, tá errado. ênfase nessa palavra, ênfase nessa pergunta. Volta de novo, tá tudo errado. Mas conseguimos gravar num dia só. E eu tinha que dividir com outro colega e tal. Então, fiz essa narração desse documentário. E também já acho que a coisa mais aleatória que eu já fiz na minha vida foi narrar luta lá no ginásio dos campeões, era Sarigoma. Me convidaram, eu não entendo muito. Mas tinha um lutador comigo. Então, eu ia passando informações. E você ali... Tentando entender, e o lutador que estava de comentarista ia complementando. E já narrei alguns jogos aí de futsal e futebol aqui da região, que também é algo bem engraçado, né? Legal, caramba. Mas o mais difícil foi narrar esse documentário. Só foi uma vez que me chamaram, eu achei muito complicado seguir o roteiro. Eu vou fazer um... Eu vou confidenciar aqui. Eu não vou falar o nome do canal, porque senão muita gente vai lá querer assistir. Mas na pandemia, minha esposa, ela foi para o Pernambuco, né, com a minha filha. E aí eu fiquei lá sozinho. Eu morava em Campinas nessa época. E aí eu falei assim, puxa vida, ela ficou lá acho que foi alguns meses, né? E aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar
eu fiquei com a cachorrinha, né? Eu vou começar a mandar vídeos da cachorra. Então eu gravava a cachorra e aí eu colocava voz na cachorra. Então eu imitava a cachorra. Então teve uma experiência de narração, de ser... narrar, né? Como se fosse a cachorra falando, né? Interpretando a cachorra lá. Mas isso aí deixa pra lá, né? Mas é bem interessante essa arte, essa área também, né? Que é dar vida, ou interpretar, né? O ator, o super-herói, né? Sim. Que muitas vezes é feito lá nos Estados Unidos, em Hollywood, né? E acaba vindo para cá e nós temos que colocar na língua portuguesa, né? Mas que legal. Então você tem esses amigos aí que você tá meio que incentivando eles também a querer, ou pelo menos um amigo aí que tá querendo também entrar nessa área também. Sim, tem que incentivar eles, né? Que não pode desistir assim tão fácil, né? Tem que incentivar todos que nós conhecemos, né? Seguir o sonho. Se você pudesse contracenar com um ator, uma atriz, quem você gostaria? Brasileira primeiro, depois... Brasileiro? E depois fora do país. Acho que brasileiro eu gostaria de contracenar com o Leandro Hassum. Gosto muito dele, ele é um comediante que eu acho muito da hora, assim. Fez bastantes papéis, eu acho muito engraçado. Quais papéis ele fez? Ele fez alguns papéis de alguns filmes, eu não vou lembrar o nome dos filmes. Alguns filmes brasileiros, acho que era Até que a Sorte Nos Separe, assim. Alguns filmes eu achei muito engraçado, eu gosto muito de comédia, assim. Acho que ele foi do Zorro Total também. Tá. Acho que foi. Tá. Ele participou lá, tem vários anos. Tem aquele Alto da Compadecida, ele não fez não, né? Não. Aquele também foi bem legal. Quando ele começou a falar, eu me lembrei justamente, comédia. Alto da Compadecida. O Brasil tem bons... Eu fico... Sempre quando eu converso com os alunos aí, ou até os colegas, o Brasil tem bons filmes. É esse que você citou agora. Sim. Fantástico. Excelente. Muito bom. Eu acho admirável. Saiu o 2, agora ainda não assisti. Sim. Tem o 2 também. Saiu Lançou. recentemente. Tudo bem, você falou do Brasil. E uma mulher, Uma mulher? uma atriz brasileira. Então, eu conheci a Thaís Araújo, só que eu nunca contracenei com ela. Eu gostaria de contracenar, eu achei ela muito legal, muito gente boa, eu gostaria de contracenar com ela. Legal. E se fosse internacional, teria assim algum em especial? Eu gostaria de contracenar com o Jim Carrey. Que nem eu falei, eu gosto muito de comédia. Ele é muito bom, acho ele muito engraçado. Ace Ventura, o Máscara, é muito da hora. Então, pelo que eu vi, dentro da área do cinema, você gosta muito da comédia, né? Sim. No filme do Zé Lelé, até no filme do Passaporte pra Polônia, o meu papel foi de comédia, assim, sabe? Então, eu acho que é um ramo que eu vou seguir bastante. Assim, eu acho muito legal, eu gosto de comédia, eu acho da hora. E é interessante, porque diz que é um dos papéis mais difíceis, né, para se fazer é comédia, porque nem todo mundo é tão legal, tão comediante, engraçado, é exatamente essa palavra correta. Tem alguns atores que às vezes têm muito tempo de carreira e vão pra comédia, mas não fica meio forçado, não fica realmente engraçado. Então, tem alguns filmes americanos que se assiste, eles tentam fazer um tipo de comédia, mas não tem graça, assim, você percebe que é meio forçado, né? Aqui no Brasil tem alguns também, claro, mas tem bons atores, né, e atrizes que fazem comédia, mas é bem interessante. Se tivesse uma lista de filmes, assim, qual seria, assim, os top, assim, na sua lista? E quais seriam esses Internacional filmes? ou nacional? Começar pelos nacionais e depois nós iremos para os internacionais. Pelos nacionais? Vocês vão me chamar de fanboy, mas eu gosto muito do filme do Chico Bento. Eu achei muito legal. Chico Bento, legal. Sim. Porque... Que é um filme que é para todas as idades, não é um filme só para criancinha. É um filme legal, assim. É um filme também engraçado, né? Que não tem só aquela parte do Chico Bento triste, quando ele perde. Tem aquelas partes engraçadas. A história que tem muito sobre a natureza, sobre cuidar da natureza. Eu gosto bastante. Eu colocaria em primeiro lugar, né? Lógico. Sim, sem dúvida. Olha, eu acho que um filme também que eu gosto bastante nacional é o Alto da Compadecida, que vocês falaram. O 2 eu não gostei muito, assim, é legalzinho, é legal. Só que o 1 eu acho melhor. Eu não assisti o 2, eu não posso falar. Você assistiu o 2? Ainda não, preciso assistir. Se ele falou que não então pode ser que... Não, vamos assistir pra ver se eu vi no cinema, eu achei legalzinho, assim, sabe? Só que não é igual o 1. Eu vi com a minha mãe, com meu pai, eu achei muito da hora.
Gostei. Eu vi uma crítica que o 2 saiu um pouco também do roteiro, porque dentro dos escritos do Ariano Suassuna, Uhum. que é o grande, né, grande escritor nordestino dessa obra, era para se encerrar no filme 1. Ah, Então entendi. teve muita adaptação no filme Pra 2. fazer o 2. Para fazer o 2. Aí, Entendi. para aqueles que conhecem a obra do Ariano, ficaram meio indignados. Decepcionados. Ah, Decepcionados sim. com a... Não gostaram da produção, né? Aí isso acontece mas acontece, às vezes muitos avaliam assim. Tem um livro é legal. Tem um filme, Já foge um pouco. e às vezes é o contrário. Tem o filme primeiro, aí inventa de fazer um Fazer o livro, livro, a adaptação. São campos diferentes, né? A literatura e o cinema, né? Se complementam, mas não é a mesma coisa, né? Isso Sim. acontece também agora, né? Estão repaginando, né, os heróis. Tá ficando tudo sem graça. Eu vi, por exemplo, o Caça-Fantasma, né? Os caças... caça ou os Caça-Fantasma? Os Caça-Fantasmas. Então, e realmente não teve graça, assim, né? Forçaram uma ideia lá no meio, né? E provavelmente ele deve gostar, ele deve ter um comentário. E Chaves? Nossa, Chaves é muito bom. Eu ia colocar em terceiro lugar. Nossa, eu acho muito legal, assim. E é interessante porque parece até que é brasileiro, né? Sim. Porque eu assisto Chaves desde criança, né? E assim, veja a É sua que eu idade. acho que ele é mais famoso no Brasil mesmo do que em outros lugares, né? Acho que até na própria no México, acho que, né? Porque Seu Barriga, o professor Girafales, quem mais? O Kiko, eles Não, sempre estão aqui, né? Os personagens aí criados pelo Roberto Bolanhos, ter como inspiração ali, seguir aquilo ali é fantástico. Roberto Bolanhos é um gênio. Eu achei interessante o super-herói mexicano, né? Que é o Chapolin Colorado, né? Que ele tinha meio vermelhinho. Quando eu era criança, eu gostava mais de assistir Chapolin do que Chaves. É verdade. É muito legal também. Porque Muito tinha bom. o Tripa Seca, tinha aqueles atores. Era muito legal, realmente. Enfim, aí, internacional. Apesar que Chaves é internacional, mas está tão brasileiro, né? Porque... É mais brasileiro, né? Que mexicano, né? Que internacional. Você tinha citado o Capitão América, né? Como personagem também. Sim, eu gosto bastante dos filmes da Marvel. Capitão América, o Soldado Invernal, o filme do MCU, eu acho muito da hora. Eu já fui muito viciado em Homem de Ferro, meu Deus. É da Já hora assisti o 1, 2 e o 3 tantas vezes, porque o ator lá, Robert Downey Jr., né, que faz o Sherlock Holmes, que é um filme que até usa em história, às vezes, porque o professor de história é como se fosse um detetive ali do Sherlock. Sim. E os filmes dele são fantásticos. E a interpretação dele como Homem de Ferro foi... Eu vi que agora ele vai voltar no novo filme da Marvel, né? Ele vai fazer o tipo Doutor Estranho, acho que agora. Vai ser o Doomsday, não lembro o nome dele agora em português, só lembro o nome do filme. Eu peguei essa época dos Vingadores, a época do surgimento dos Vingadores no cinema, eu estava no ensino médio. Então, era o que a gente tinha para assistir como cultura pop, que mais estava na mídia, e juntava a molecada da escola e iríamos juntos ao cinema. Na minha época, na minha época era muitos anos atrás, né? Eu assistia muito, MacGyver, assistia Trovão Azul, acho que era isso o nome do filme. Tinha essas coisas da época que era muito legal, né? E mais para cá, mais para próximo da nossa época, eu gostei de um filme bem interessante, bem filosófico também, que foi Matrix. Nossa, Foi bem interessante, principalmente Matrix 1. Esse último Matrix também foi meio exagerado aí também, uma nova repaginada também, mas enfim. Aí você estava falando dos super-heróis e tem mais algum internacional que você gosta bastante também? Eu gostava também de um chamado Quatro Casamentos e um Funeral, parece que era o nome do filme. Muito legal, Curtindo a Vida Doidado. Nossa, esse já vi, é muito bom. Porque ele foi tão bem gravado, esse Curtindo a Vida Doidado, que se você assistir hoje, parece que é uma coisa recente, de tão bem feito que foi, né? Sim. E era meio comédia, aquilo é comédia, né? Sim. Acho que uma série de filmes que eu gosto muito também é Star Wars. Foi muito legal. Eu gosto bastante de Guerra nas Estrelas, é muito legal. Eu assisti muito. Achei muito legal. Não sei o que você gosta, assim, né, desses filmes assim. Esse eu não assisti, cometi a heresia, acredita? O
O último que você citou, Star. Star Wars? Isso. Eu só joguei no PlayStation 2, mas não não assisti. É bem legal. Nossa, é bem acho legal. muito Porque legal. ele começa lá acho que nos anos 70, eu acho. Sim, Nos faz anos 70, nos tempo, anos 80 e vem. Então, bem interessante mesmo. Eu assisti pedaços, assim, coisas que passavam na TV aberta, ali no SBT, na Globo, mas eu não entendo a história por completo, né? Não vi tudo e vi o que eu vi em momentos diferentes, então... Mas entendi. quem sabe qualquer hora eu pego o filme e assisto tudo. Né? Pedro, qual foi o momento mais engraçado que já aconteceu nos bastidores de uma atuação sua? Cara, tem muitas, né? Que acho que Aham. todas as gravações é muito engraçado, assim, né? E como era só criança, a maioria do filme era criança, né? Tipo, tinha muita piada. Todo dia a gente brincava de esconde-esconde, era muito legal. Mas acho que o mais engraçado mesmo, eu já contei em outras entrevistas, mas que é muito engraçado, na minha opinião. Tipo, é o maior, esse é o top 1. Uhum. Que um dia, quando as gravações foi no período das férias. Aham. Então, pegou aqui essa parte da festa junina. Então, quando a gente tava gravando o filme, teve uma festa junina lá, né? Tem a ver com o Chico Bento, legal. também muito legal. E depois que a gente comeu lá as paçoca, milho com manteiga, tudo muito bom, a gente foi brincar de esconde-esconde, porque o hotel é gigante lá. Aham. Só que aí, tava lá, alguém tava contando, não lembro agora, eu acho que era a Rosinha. Aí tava contando. Aí eu decidi me esconder embaixo da escada. Uhum. Só que lá embaixo da escada tá tão quentinho, porque agora essa época tá fria, né? Uhum. E lá Sim, em sim. Bragança é muito frio. Aham. De manhã é muito, de tarde, de manhã é muito quente, só que quando anoitece é muito frio. Uhum. Então tava frio, assim, muito frio. Aí eu tava lá, debaixo da escada, escuro, quentinho, lá de boa. Aí eu decidi dormir. Porque eu achei que, logo já vão me achar, já vão me acordar aqui, tudo bem. Uhum. Só que aí não me achavam. Aham. Ficou uns 40, 50 minutos me procurando pra finalmente me achar. Eu já tinha chamado até o resgate já, viu? Então, minha mãe já tava quase chamando a polícia lá. Aham. Quando do nada, ô Pedro aqui! O Aham. cara lá embaixo da escada. Muito legal isso daí, viu? E se se sua vida fosse um filme, qual seria o título e por quê O do título? nome? Rapaz. Nossa, difícil esse, hein? Acho que eu colocaria Espalhando a Felicidade. Legal. Não sei. Lembra do filme Em Busca da Felicidade? Em busca da felicidade, exatamente. É o Will Smith que Acho que é o Smith, né? fez Em Busca da Felicidade. Esse filme é bem conhecido. Eu gostei do nome que ele disse. Aham. E você, se fosse fazer qual seria? A história? A história de alguma coisa. Nossa. Putz, que pergunta difícil. Pra mim, eu seria, acho que vivendo a vida adoidado, né? Com tantas profissões que eu tenho. Ai, ai. Não, eu vou puxar a sardinha para algo que eu tô estudando agora. Eu assisti um filme antiguíssimo, eu fugi o nome do ator. Olha o nome do filme, Memórias de um Cárcere, Aham. que conta a história lá do escritor Graciliano Ramos. E, pô, o Graciliano só se ferrou a vida inteira, velho. Aham. Sempre sem dinheiro, foi preso na época do governo do Vargas. Aham. E já em vida ele era reconhecido como um grande escritor, mas depois que ele faleceu, aí até hoje o cara é Uhum. top aí da literatura, né? Então, eu assisti o filme e aí, como eu assisti recentemente, tô com o filme na mente, assim. Uhum. De um cara que era gigante, que se ferrou a vida inteira, mas após a sua morte se eternizou na história do Brasil. Legal. Sim. Então, chegando ao fim, você gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, né? Sim. Qual que você deixaria? Qual a sua mensagem? Acho que eu deixaria a mensagem assim. Pessoal, nunca desistem dos seus sonhos. Eu demorei 8 anos para fazer meu primeiro papel e agora eu tô começando a realizar meu sonho de ser um grande ator. Então nunca desistem. Tanto faz se você é de uma profissão ou de outra. Se você quer ser médico, se você quer ser advogado, quer ser ator, dublador, tanto faz, mas não desistem. Não desistem mesmo. E estudem bastante, né? Você não vai a lugar nenhum sem estudar. Legal. Obrigado, Pedro, por esse momento com a gente aqui. Que isso, né? prazer é Na meu. entrevista. E obrigado também ao professor Duarte. E chegamos ao final de mais um episódio do Além da Lousa. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Até o próximo episódio. Bye, bye.